Tudo bem? Então, eu vim fazer uma pequena reflexão com vocês. Tem questões minhas aqui envolvidas, sim, mas estou aproveitando porque isso pode servir de inspiração, pode servir de alento, pode servir de informação para alguém também. Na família, nós estamos passando 1 mês e meio para cá, alguns processos de luto. Então, um processo de luto tem a ver, nesse caso específico, nós perdemos 2 pets. Primeiro foi uma cadela que a gente tinha e ontem à noite foi o gato da minha filha, mas assim, é da família, evidentemente. E hoje a gente precisa compreender que os pets, especialmente para quem os tem, sabe disso, o quanto eles são importantes e o quanto eles fazem parte da família. Hoje fazem parte da família. Então, e evidentemente, em consultório a gente encontra pessoas que muitas vezes sofrem muito mais até pela perda de um pet do que às vezes até por um familiar, né? Especialmente se é um familiar que é um pouquinho mais distante, não estou falando de irmão, pai, mãe e tal. Mas muitas vezes, então, esse pet ele está muito mais próximo. E o processo de luto ele vai acontecer da mesma forma, tão dolorido quanto. Evidentemente que há pessoas que passam por um processo de luto mais intenso ou menos intenso, mais problemático, dependendo das características individuais. Obviamente que, até me recordo isso, acabei estudando na academia dos estágios de luto, né? Principalmente dos trabalhos de Elisabeth Kübler-Ross, né? Ela fez um trabalho profundo a respeito disso, em parte dedicou, era médica, era suíça, depois se radicou nos Estados Unidos, e ela se dedicou muito a esse trabalho, ao estudo a respeito de como enfrentamos, de como olhamos para essa questão das nossas perdas. Evidentemente, nós passamos por uma série de lutos ao longo da vida, não só a morte de alguém especificamente, até as passagens que temos, quando deixamos de ser criança, percebemos que já não somos aquela criança, já é um adolescente, depois a adolescência do adulto. Então, cada fase, cada ciclo que nós fazemos, morre algo ali. Terminou algo, uma fase que acabou, um estágio que acabou. Então, nós temos uma série de pequenos lutos ao longo da existência. Evidentemente, no popular, o que aparece muito mais são os lutos em relação às perdas de um ente querido, ou nesse caso, hoje especialmente, de um animal de estimação, né? E aí, pode ser qualquer animal de estimação para aquele animal que para aquela pessoa ou para você ele seja algo especial, algo que faça parte da vida. E evidentemente não importa então se é de um ente querido, de um familiar ou se de um pet. Você vai passar pelos mesmos processos de luto e dor também. O José Aparecido foi um gato que apareceu em casa, ele foi adotado, né? E ele, às vezes a minha filha carinhosamente apelidava ele de Zé Mané, né? Então ele fez parte do nosso sistema familiar por 6 anos. E sim, como acontece com muitos pets, o cachorro tem as suas características próprias, o gato tem outras e assim sucessivamente. Tem pessoas que têm periquito, tem agapornis, enfim, todos são pets e todos têm uma relação, um vínculo de afeto com o seu cuidador, né? Então, e por conta de uma perda, e sim, isso é muito interessante, nós já vimos N situações em que o cuidador é que falece, o quanto o pet sofre também. Ele também passa por um processo de luto. Eu até lembro de um caso que apareceu
quem tiver interesse, eu acho bem bacana, tem um programa chamado Vale Agrícola. Ele mostrou o caso de um senhor do Rio Grande do Sul que faleceu e o seu cachorro ia praticamente todos os dias, o seu pet ia lá no túmulo e ficava deitado sobre o túmulo. A ponto de 2 anos depois esse animalzinho também falece. E hoje um escultor, que é de Júlio de Castilho, se não me engano, faz um trabalho maravilhoso. Ele tem o Jardim das Esculturas em Júlio de Castilho. Ele acabou esculpindo esse pet, porque tinha uma fotografia das filhas daquele senhor falecido, e ele fez a escultura, e essa escultura hoje está colocada sobre o túmulo desse cuidador, né? Então é uma história tocante, bonita, né? Mostrando que essa é uma via de mão dupla. Nós, como tutores, como cuidadores de um pet, sofremos com a perda dele, assim como sofremos com a perda de um ente querido, mas também os próprios pets também sofrem pela perda dos seus tutores. Então, o luto ele acontece, o animal sente o luto também, evidentemente. Muitas vezes sem as mesmas características dos humanos, assim como nós também temos uma diferença enorme. Sistemicamente pode-se colocar até como 8 tipos de luto distintos, né? O luto normal, já tem um luto complicado, já tem um luto... Assim, é a postura da pessoa frente ao luto, como é que ela age. E quando entra dentro daquilo que nós chamamos de um luto patológico, o que seria, vamos conceituar, o que seria um luto normal? Ele geralmente vai de 3 meses até 1 ano, nós poderíamos colocar dentro daquilo que seria aceito como um luto normal. E o que é o luto? É o sofrimento físico, emocional e comportamental pela perda de um ente querido ou de algo que é muito querido pela pessoa. Conceitualmente, nós poderíamos colocar o luto como isso, né? Então, algo que vá aí dos 3 meses até 1 ano, a gente colocaria dentro de um âmbito que é o normal. E aquela dor da perda, ela vai se transformando com o tempo em saudade, quando a pessoa vai rememorar fatos, ocasiões vividos, tanto faz com um ente querido, com um pet, com os seus, olhar fotografia, olhar filmes, ou vídeos, e vai rememorar alguma coisa com saudade. A saudade, sim, já é um bom sentimento, não mais a dor, não mais o sofrimento. Então, há N formas de você lidar com isso. Então, nós colocaríamos, e para que eu não esqueça, assim, pelo menos elencar 7 aspectos que são bem importantes para qualquer pessoa lidar com o processo de luto. Óbvio que se é um pet que está em processo de luto, você não tem como instruí-lo nisso, né? Mas assim, alguém, e isso envolve toda a família, a gente precisa compreender que um luto sempre é sistêmico. A perda de um pet ele vai afetar a família toda, com diferentes graus de sofrimento ou de dor revelados em cada um. Vamos colocar assim que para minha filha, que era a tutora principal do José, sofre mais? Sim, que vira e mexe, ele dormia com ela lá na cama, conversava com ela longamente, entendia quando ela estava triste, quando ela estava feliz, e ele agia conforme. E é extremamente comum os pets fazerem isso conosco, tutores, né? Então, evidente que a primeira atitude mais saudável que nós podemos tomar é não adiar o processo do luto, não adiar a dor da perda. Há, às vezes, uma tendência a disfarçar. Não, tá tudo bem, tá ótimo. Não, tá doendo, tá sofrendo. Envolve essa dor. Então, esse seria o primeiro aspecto, não adiar esse luto, né? Outro aspecto que nós poderíamos colocar é aceitar os sentimentos que vêm, a dor que vem. Mas credo, era só um gato, que bobagem, por que isso? Óbvio que se nós pegarmos no tempo, principalmente de nossos pais, nossos avós e tal, que um animal estava doente ou coisa que valha, às vezes numa
dá uma porretada, joga lá no mato e acabou. Sim, aparentemente cruel, mas era a forma com que se lidava com a vida e resolviam rapidamente as coisas dessa forma. Até porque, se nós, em relação, por exemplo, aos animais de estimação, o gato existia, se pegar principalmente no sítio, ele era para caçar rato, era para trabalhar. Não era para ser o bichaninho de estar passando a mão, de estar no colo, de estar dormindo com o tutor. Né? Então ele tinha uma função específica. Não está mais cumprindo essa função, está doente, está isso, aquilo, elimina. Assim era. Né? E talvez em alguns lugares ainda e é tratado dessa forma. O cão, o cachorro, ele tinha a função de pastoreio, de guarda, de fazer, e era lá amarrado no tempo, chovendo, não importa. Hoje tem caminha, tem roupinha, tem uma série de coisas e tal. Faz parte da família. Então, evidentemente, a perda de um pet desses tem uma outra conotação, tem um outro impacto. Então, aceitar os sentimentos que vêm dessa perda. Terceiro, não se isolar. É uma forma de entrar na caverna lá, não falo nada sobre, calo, fico remoendo a dor. Então, não se isolar. Olhar para isso e entender que é um processo natural, né? A quarta situação seria um ritual de despedida. Geralmente, quando se trata de uma perda de um ente querido, pai, mãe, avô, tio, não importa, o que é que faz parte desse ritual? Envolve o próprio velório, toda essa despedida que é feito daquele querido que está indo. Né? Às vezes um processo, uma questão religiosa envolvida ali, uma cerimônia, né? Tudo isso faz parte desse ritual de despedida. E por fim, a entrega do corpo de volta à terra e tal, ou hoje um processo muitas vezes até de cremação, porque tem gente que está deixando lá por escrito que quer ser cremado, mas tudo isso envolve um ritual. Toda vez que nós ritualizamos algo, facilita o processo de entrar numa nova fase, né? O José, nós acabamos fazendo um pequeno ritual de despedida e enterramos ele, né? Como moramos em casa, temos um quintal grande e tal, então ele vai ter o lugarzinho dele lá, esse descanso. Então faz parte de você incluir, de colocar isso, é o ritual. A pessoa evidentemente pode fazer outras coisas também, mas isso grosso modo, uma vez que você tenha, você naturalmente já se encaminha para o próximo passo. O quinto das formas de lidar então com o luto, procurar realizar atividades para restaurar, recuperar o ânimo, porque sim, essa tristeza que enluta, essa tristeza que afunda, né? Então fazer atividades que são pertinentes, mas que nos trazem prazer, trazem a alegria de viver novamente. Fazer aquelas atividades que costumeiramente te davam alegria. E aí eu não estou falando que é para ir para farra, que é para ir... Você não está às vezes nessa vibe. Não é pelo julgamento que possa acontecer. Na verdade, assim, não fazer é algo que venha a ter uma conotação negativa. Fazer coisas que restaurem, que tragam alegria de volta, restaurem o ânimo. E aí é bem interessante, a palavra ânimo vem de ânimos, de ânima, que é do grego, que significa isso, é muito interessante, alma. É resgatar, restaurar nossa alma, né? E a alegria sempre vem de alma, né? O sexto elemento, sim, é cuidar de si mesmo. E esse cuidar, há pessoas que entram num processo depressivo e não tomam mais banho, não se alimenta mais direito, não... É assim, dizer, opa, eu preciso me alimentar, eu preciso me cuidar. As pessoas lá de fora, isso é real, a vida segue. Isso foi um evento que é seu, que é teu, interno. Eu lembro, inclusive, quando meu pai faleceu, no dia seguinte eu estava trabalhando.
né? Apesar da dureza, mas assim, trabalho para mim sempre foi algo extremamente importante e tal, faz parte evidente da cultura e tudo mais, geração X, né? Só que assim, eu estava bem trabalhando do que parado, que aí a cabeça, né? Então, eu saio de um problema que não deixou, não desapareceu e entro tratar dos problemas de alguém que nos busca para atendimento. E eu não tenho que trazer essa dor à baila. Não, evidente, eu não nego, eu fiz o meu processo, posso falar de forma tranquila a respeito disso. Um processo tenho saudade do meu pai, sim, evidente, né? Mas faz parte. Então isso evolui dentro daquilo que nós podemos falar de um luto normal. Então cuidar de si é fazer aquelas pequenas coisas do dia a dia, daquilo que seria a nossa rotina de autocuidado, inclusive, para ir restabelecendo um ritmo mais natural, mais saudável da vida. O sétimo elemento, sim, se eu não consigo trabalhar com isso sozinho, se eu não consigo fazer esse processo sozinho, é buscar uma profissão de ajuda no sentido de restabelecer aquilo que é saudável, aquilo que é normal na nossa rotina. Há uma tendência hoje, muitas vezes, de buscar um tratamento medicamentoso para o luto, o que eu, dentro da minha visão terapêutica, da forma como eu trabalho, eu não acho interessante, porque você está fazendo uma medicalização da existência de um processo que é natural, aceitável e sim, vai acontecer na vida de todos nós. Em algum momento, todos nós vamos passar por um processo de luto. E eu não posso negar isso, porque entro no processo de negação. Sim, eu já atendi pessoas que vieram 2 anos, 3 anos depois da perda de um ente querido, vem dopado para atendimento. Então, entrou dentro daquilo que a gente colocaria como um luto que complicou-se. Já é um luto patológico, né? E como entrou? Como se negou a existência da dor via medicação, entra num processo que estende um luto que vai se estender por 3, 4, 5 anos e a vida dessa pessoa às vezes para. Então ela precisa passar por um processo terapêutico no sentido de poder restabelecer aquilo que nós consideramos algo saudável, natural na vida. Não se nega nem dor, nem o sofrimento decorrente disso. O que a gente precisa é restabelecer para que possa retornar. E aí sim, na medida que for possível, a própria família vai conversando a respeito, vai falando, porque aí você vai entrando em contato, percebendo que seu irmão, sua esposa, seu filho também sofre. E esse vai compartilhando aquilo ali, vão se apoiando um ao outro. E dentro de uma família isso é extremamente importante que isso aconteça. Não se isolar. Então, é uma forma que pode ser saudável de lidar com essa dor que é decorrente da existência. Tudo aquilo que um dia nasce, um dia morre. É assim, desde uma planta, uma árvore, um animal, nós, animais também, né? Em algum momento, por mais longa que seja a vida, por mais cheia de atividades, por mais bacana, interessante, em algum momento é um processo que acontece. Quem sabe no futuro nós tenhamos outros caminhos e se fala muito em prolongamento da vida, se fala em qualidade de vida, e sim, quando nós falamos de fazer de forma saudável o trabalho em relação ao luto, é sim para resgatar uma qualidade de vida, tá bem? Eu acho que assim, sofremos com tudo isso, e essa é uma forma de usar essa dor, inclusive no sentido de compartilhar com alguém que também talvez esteja passando por isso, e ver que é um processo que envolve a nossa vivência. A doutora Elizabeth, ela falava então que a primeira das coisas, dentro daquilo que ela colocava com as fases do luto, e sim, isso acontece também com o doente, com alguém que está partindo, ele passa pelas mesmas
pelos mesmos estágios, porque recebe, por exemplo, um diagnóstico, e hoje assim tem N doenças que elas trazem uma conotação muito pesada e com uma sentença já mais ou menos pré-estabelecida, por mais que se trate, por mais que se faça, mas assim, a pessoa sabe que vai passar por alguma coisa bem complicada ou às vezes essa vida vai estar abreviada efetivamente. Então a primeira das fases que a doutora Elizabeth cunhou, ela chamava de negação. A pessoa, não, mas isso aqui não é nada demais, a pessoa nega que está às vezes com aquela situação, ou alguém nega que o seu familiar esteja com uma doença grave, que esteja a ponto de partir, né? Então a primeira fase que vem a negação. A segunda das fases vem a raiva. Na raiva, porque eu, se for o doente, o próprio, né? A pessoa fala, por que eu estou doente, por que eu estou passando por isso? Ou o familiar mesmo, nossa, é uma pessoa tão querida, tão bondosa, mas que raiva, tanto que muitas vezes envolve o processo inclusive de blasfêmia. Blasfêmia o que é? Falar mal do divino, no sentido de, por que Deus está fazendo isso? É uma pessoa tão boa e tal. Então entra no processo de blasfêmia. E aí a terceira fase entra da barganha. Aí é onde entra aquela fase que muitas vezes se faz promessas, que eu vou até não sei onde, vou fazer tal coisa, que se curar, se o seu próprio doente se curar, ele mesmo faz essas barganhas, ou o seu familiar também faz essas barganhas, né? E aí entra num processo depressivo quando a pessoa se encolhe. Nada disso deu certo. Nem a negação, nem a raiva, nem a barganha. Aí envolve aquele processo depressivo. Por fim, a aceitação. Veja, agora por vários dias, principalmente a minha filha, ela estava dando via oral, soro, vitaminas, água e tal, lá pro José. Só que, sim, ontem, e eu, Roberto, então, quando eu cheguei de meio-dia, tentei dar lá água para ele, ele recusou, não aceitou. Ele, animalzinho, já estava sabendo, já tinha aceitado que o processo dele tinha chegado ao fim, né? A gente aceita, porque isso envolve a aceitação daquele nosso ente querido, daquela pet, daquele animalzinho, está indo. Dói, evidentemente, mas aceitar que está indo. Aceitar. E às vezes o próprio ser humano, animal, ele aceita. Meu fim está próximo. Essa fase terminou, eu vou para a nova fase. E sim, eu acredito profundamente e piamente nisso. E inclusive vive melhor quem acredita nisso. Então, se você não tem algum tipo de crença em relação a esse aspecto, porque isso é matéria de fé, vai ter mais problemas com relação ao luto, com certeza. E essa é outra das questões que aparecem para a gente em consultório, quem vai atender, porque não tem esse aspecto daquilo que eu chamaria de fé. Então, o trabalho é um pouquinho mais complicado, tá bem? Eu espero que essa reflexão sirva de alento, sirva enfim, de informação, de cuidado para alguém que esteja passando ou já passou por esse processo. E sim, isso faz parte da nossa vida. Se você gostou, curta, compartilhe, passe adiante, tá bom? Recomende, né? Se inscreva. Grande abraço e fiquem bem. Fiquem na luz, fiquem na paz, fiquem com Deus.